Se você tem uma operação maior, aí isso aqui se faz extremamente necessário. Não é mais uma opção, é uma exigência que a sua operação pede. Hoje, no Giro da Semana, eu quero trazer um pouco sobre uma coisa que eu vivi recentemente, em um cliente falando sobre demandas para controle de manutenção de frotas. A gente já trabalhou com diversos tipos de empresas que precisam de frota. Desde uma empresa que trabalha com a frota para transporte mesmo, como uma grande transportadora que a gente trabalhou, que tinha mais de 500 veículos lotados na operação delas, quanto pequenas operações que usam veículos no dia a dia ali para transporte. Então, assim, diversas empresas precisam desse tipo de controle. E eu quero trazer um pouco dessa complexidade aqui para vocês. Na última semana, eu estava em um cliente falando sobre a necessidade de reestruturar o processo dele e, principalmente, reestruturar a forma que ele utiliza o RP, ou até mesmo trocar o RP para um RP que atenda a necessidade do nicho dele. Esse cliente, por um acaso, ele é uma operação que aluga veículos. Então ele tem veículos próprios e presta serviço com veículos e aluga alguns veículos para serviços similares àquele que ele presta. Então ele precisa muito de gestão de manutenção e gestão de frota. A gente também, na última semana, um cliente nosso atual, que trabalha no ramo de mineração, tem uns 100 e poucos veículos, eu acho, lotados na operação dele, a grande maioria locado, mas ele também precisava de uma gestão de frota para comparar custo de veículo locado com veículo próprio, controlar a lotação de veículo onde ele está lotado dentro da operação dele e saber o que está custando cada um dos centros de custos da operação dele, quanto ao assunto é custo com frota. Então, nesse aspecto geral, é que eu quero trazer para vocês 3 tópicos básicos aqui da gestão de frota, para que você, dentro de qualquer operação que você entre, e esse assunto seja tratado, você tenha a capacidade de ajudar e colaborar com pontos específicos, mas extremamente estratégicos. Qual a complexidade de uma gestão de frota? A gestão de frota ela tem 3 grandes complexidades. Primeiro, e uma dor assim quase novel dentro de uma operação, a dor de manutenção, controle de manutenção. Seja veículo próprio, seja veículo locado, você tem que ter algum controle de manutenção. Por quê? O veículo locado, quando você passa do período ou da quilometragem para fazer determinada manutenção, você passa a ser corresponsável por ela. Se você tem uma manutenção que tem um desgaste antes do previsto, você também é corresponsável por ela. Então, na gestão da frota locada você tem esse problema, e na frota própria você tem que fazer essa gestão para que você não tenha um desgaste desnecessário do seu veículo. Outra dor, controle de abastecimento. Mas esse já foi sanado por algumas ferramentas, como a TicketLog, que te dá relatórios fantásticos. Eu vou falar um pouco dela aqui, mas de forma rápida, porque a pauta aqui é manutenção. E por fim, você tem o controle de lotação, de movimentação, de imobilização de um veículo, onde esse veículo está lotado, onde ele está vinculado, seja um centro de custo, seja um contrato ou algo do tipo. Dentro desses aspectos, o que eu vou mais tratar aqui é o controle de manutenção. Por quê? Dentro da operação que a gente estava tratando na última semana, a gente validou alguns softwares de manutenção. E os softwares têm um controle muito efetivo na parte de possibilidades dentro de controle de manutenção, mas nem sempre tem um vínculo claro do controle de compras ligado à manutenção. E é isso que eu quero trazer um pouco aqui para vocês. Deixa eu compartilhar um desenho que eu fiz aqui, que eu acho que vai facilitar um pouco a visualização disso. O que acontece? Se você quiser fazer um controle de manutenção efetiva, você tem que pensar em alguns tópicos básicos. Primeiro, quais são os tipos de manutenção que existem? Manutenção preventiva, preditiva e corretiva. O que são cada uma delas? Corretiva, estragou, vou consertar. E a corretiva ela pode ser emergencial ou não emergencial. O que é uma não emergencial, Carlos? Quebrou a tampa do porta-luva do veículo, soltou o tapete do lado do passageiro, rasgou um banco. São manutenções que podem ser programadas. Você não precisa parar o veículo imediatamente. Manutenções que são emergenciais. Barulho no motor, barulho no amortecedor, quebra de alguma peça importante dentro do veículo. O amortecedor estourou, a roda passou no buraco e trincou. São coisas que são emergenciais que eu preciso resolver. Então, a manutenção corretiva ela tem essas 2 características. Manutenção preventiva é aquela que eu vou prevenir. Eu vou determinar que um veículo, a cada 5.000 quilômetros, tem que trocar o óleo. A cada 10.000 quilômetros, ele tem que trocar o filtro de óleo. Ou lavar, dependendo do filtro de óleo que você utiliza. Tem filtro de óleo de alta performance que você pode lavar. Ou então, a cada X horas de trabalho, ou a cada X meses de trabalho, vence a qualidade de um determinado óleo e você tem que trocar. Essas são manutenções preventivas. Ela previne que você tem um problema.
e você tem a mais tecnológica, a mais robusta e que é pouco utilizada, que é a manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? É aquela que eu vou planejar e vou controlar fatores que me levam a ter certeza que eu preciso de uma manutenção. Por exemplo, em equipamentos mais robustos, por exemplo, uma perfuratriz, eu pego um determinado sensor, acoplo ele, por exemplo, ao meu eixo rotacional, e dependendo da velocidade de rotação e da vibração que aquele eixo tem, eu determino que se a vibração começa a ficar muito alta, quer dizer que alguma anel de vedação ou algum suporte, alguma coroa, ela está desgastada e ela deve ser trocada. Por quê? Essa manutenção, essa vibração já está excessiva e se eu deixar que isso continue, a coroa, a vedação, o eixo vai se romper e eu vou ter uma manutenção muito mais cara. Ah, Carlos, mas isso é só para coisas nesse sentido? Não. Você pode ter uma empresa que faz uma análise, ela cria um certo laboratório, uma coisa simples, que faz uma análise do óleo, vê viscosidade, vê resto de minério ou resto de metal na composição do óleo e fala, olha, esse óleo perdeu a viscosidade, ele não atende mais à necessidade desse motor, preciso trocar. Por que disso? Às vezes você tem um motorista que ele faz o trajeto dele com uma marcha mais lenta, aquece mais o motor, tem uma direção mais agressiva e ele precisa trocar o óleo antes dos 5.000 km. Enquanto você tem um outro motorista que mantém a rotação mais baixa, trabalha em marchas mais altas, tem um pouco mais de cuidado e talvez com ele você possa usar aquele óleo por mais tempo. Do óleo quanto pneu, quanto vários outros fatores. Disco de freio, pinça de freio, algumas outras coisas que você pode controlar através disso. Então a manutenção preditiva ela é um pouco mais planejada. Mas independente dessas manutenções, você precisa ter um controle. E é isso que eu desenhei aqui para a gente poder ter uma ideia. Primeira coisa, se você vai contratar um software ou criar um modelo de controle de manutenção, você tem que determinar os tipos de manutenção, que são esses que eu já falei. Você vai pegar esses tipos de manutenção, vai lá no controle do veículo e vai escrever cada manutenção de cada veículo? Não. Você vai determinar manutenções que devem ser feitas. Troca de óleo é uma manutenção. Troca de amortecedor é outra manutenção. Troca de pneu, revisão da caixa de marcha, revisão dos amortecedores. Você cria manutenções. Essas manutenções podem ser compostas por serviços e peças. A troca de óleo, serviço, mão de obra de troca de óleo, peça pode ser um próprio óleo que você tem em estoque. Troca de pneu, troca de um amortecedor, troca de um farol. E essas peças, dependendo do nível de controle que você tem, você pode determinar a manutenção por marca e modelo e falar qual peça você vincula a essa marca e modelo. E a partir disso, você vai linkar ao veículo que tem essa marca e modelo automaticamente as manutenções. Ou seja, você cria uma lista de manutenção e fala, essa marca e modelo precisa dessa manutenção. Quando você cadastra um veículo e fala qual a marca e modelo, ele puxa automaticamente todas as manutenções. A maioria dos softwares de gestão de frota, ou pelo menos ligados a essa área, que tem um controle mais robusto, vai ter esse tipo de manutenção aqui. Se você for procurar algo nesse sentido, sempre olha para isso. Ah, Carlos, mas a minha empresa ela tem um RP que atende muito bem outras áreas, mas a gestão de frota está um pouco deixando a desejar. Vá em busca de um software só de gestão de frota, para você poder ter esse controle. E a partir daqui você vincula um processo que vai levar informações do financeiro para cá, para você saber controle de peças, custos, compras, essas coisas, e informações daqui para o financeiro, para falar o custo de quilômetro rodado, toda a manutenção e coisas do tipo. E automaticamente, com esse modelo bem desenhado e bem estruturado, você pode ir para o seu gestor de frota ou para a empresa de RP e falar, eu preciso disso, você tem, não tem, me mostra como funciona. E algumas empresas têm até um controle ligado à telemetria ou rastreamento veicular, aí você precisa entender a diferença entre os dois. A telemetria traz muito mais informação, ela é muito mais preditiva. Você pode determinar uma forma que, de acordo com a telemetria, o sistema reconhece alguns números e ele mesmo me fala, olha, daqui a X quilômetros você tem que dar manutenção no veículo 1, 2, 3 e 8, que são da mesma marca e modelo de diversos outros, mas ele está no momento de manutenção deles. E também você pode, dependendo do cenário, ter um sistema que ele te dá uma previsibilidade. Olha, os veículos tais, pela média de quilômetros rodados que eles rodam por mês, eles vão rodar 2.000 quilômetros em 10 dias. E você precisa planejar uma manutenção para eles. E você pode ir lá no seu estoque e verificar se tem peças para a manutenção que você precisa fazer. Seja uma troca de óleo, seja uma revisão de um amortecedor, seja uma troca de algum produto dentro do motor. Então, assim, são várias possibilidades. Mas a gestão de manutenção, ela é muito ligada a esses controles aqui. E você precisa ter isso no seu dia a dia,
se você trabalha com frota. E não importa a quantidade de veículos. Se você verificar talvez 10 veículos com uma manutenção bem feita, talvez a economia que você vai fazer mensalmente por esses veículos paga o gestor de frota, paga um software desse que talvez seja muito barato em relação à manutenção. E se você tiver uma pessoa ali que pode alocar, você precisa talvez ter um gestor de frota. Com isso aqui, talvez a sua operação de compras, o seu time internamente consegue controlar. Se você tem uma operação maior, aí isso aqui se faz extremamente necessário. Não é mais uma opção. É uma exigência que a sua operação pede. Então, duas operações diferentes, uma de gestão de frota e uma que não tem... A operação não tem nada a ver com gestão de frota, mas que precisa de uma frota, também trazer exemplos do passado, de operações grandes de transporte que a gente também já atuou. Todas elas precisavam de softwares nesse sentido. E você, que é gestor, contador ou até mesmo consultor, se você vê isso aqui com uma visão, mesmo que não tenha necessidade agora, de aumentar o seu repertório, você se torna um profissional muito mais estratégico. Eu sempre defendo aqui e falo com a minha equipe. Repertório é um dos segredos, hoje, para um profissional se tornar alguém essencial numa operação. Porque quem tem um repertório amplo resolve problemas. Quem resolve problemas é sempre muito bem valorizado. Eu vou ficando por aqui. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode ir lá no nosso canal e ver outros vídeos muito mais completos. O Giro da Semana ele é mais curto, sobre diversas operações. E no futuro eu vou fazer um vídeo completo sobre gestão de manutenção. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber novidades, marcar o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no dia a dia. E se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você não gostou, dá o like mesmo assim. Comenta aqui embaixo algo que você quer ver ou alguma dúvida que você teve. Não se esquece de seguir a gente, tanto Carlos Pires quanto Pro Resultado e Resultado em Foco, que são as operações que eu toco hoje no meu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo Giro da Semana. E quando o assunto é compras, tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o Strategy Sourcing.